Sejam bem-vindos a mais esse podcast e eu vou responder uma questão que muitas pessoas têm perguntado para mim, porque não é sempre que eu falo sobre isso em podcast, mas às vezes entre um e outro eu já comentei sobre isso, muitos já perceberam e talvez por isso que levantaram esses questionamentos. Eu já falei que eu trabalho como psicanalista clínico, né? Eu sou um terapeuta, eu trabalho fazendo uma terapia com as pessoas, psicanalítica, né? E trabalho há muito tempo já na modalidade online, até por causa do momento que estamos vivendo, isso ajuda muito a você ter esse tipo de contato, né? Numa terapia. E as pessoas perguntam como que é a formação de um psicanalista, como que você fez para ser um psicanalista, como que é isso. E eu vou responder rapidamente para ficar claro, porque eu acho que isso aí é uma questão que muitas pessoas querem saber mesmo. E é interessante, né? Porque muitas das coisas às vezes a gente consegue desmistificar, né, falando aqui abertamente para vocês. Como eu sou bacharel já em administração, já tenho a graduação, teve um momento, né, porque a administração, quando você faz esse curso na faculdade, leva você a trabalhar com pessoas, ou através de negociações, ou empreendedorismo. Então eu sempre fui ligado profissionalmente a trabalhar com pessoas, né? Até que em um determinado momento eu falei, eu preciso saber um pouco mais sobre isso, me aproximar mais de como que é conhecer o outro e como que eu posso ajudá-los, né, ajudar as outras pessoas de alguma forma. E foi então que eu resolvi estudar a psicanálise clínica para que eu pudesse, de alguma forma, conhecer intimamente o emocional das pessoas e dessa forma conseguir ajudá-las. E o interessante é que quando eu fiz o curso há uns tempos atrás para me formar como psicanalista, eu tive uma boa base de ensino para poder entender as técnicas criadas por Freud, né? Ele que criou, é o pai da psicanálise. E a psicanálise, assim, a resposta curta para isso, o que ela é? Ela é a cura pela fala, onde vai ser acessado de alguma forma o inconsciente do paciente, fazendo com que ele se redescubra e elimine no foco que está incomodando. Então esse é o trabalho do terapeuta, o psicanalista, né? Quando aparece alguém com problemas de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, problemas familiares, de relacionamentos, entre outros problemas. E a formação ela é simples, né? Algumas instituições pedem para você já ter um curso superior ou pelo menos estar matriculado ou fazendo o curso superior, para que você já tenha uma base de ensino, para que quando chega lá você consegue focar mais facilmente na teoria da psicanálise. E é interessante, né? Então eu me formei num curso de psicanálise clínica para que eu pudesse exercer a profissão de psicanalista clínico. Aí fica opcional para você se filiar à Ordem Nacional dos Psicanalistas, porque só você se formando, interessante, né, até a legislação do curso de psicanálise ou psicanalistas, os profissionais que atuam como psicanalista, a legislação diz que você fazendo o curso em uma escola de psicanálise, você consegue já atuar depois de pegando um certificado de conclusão desse curso, já atuar, abrir seu consultório, atender pessoas. Não necessariamente precisa fazer parte da Ordem Nacional dos Psicanalistas, como outras profissões, não é necessário para você trabalhar. Mas quem quer se filiar, você apresenta o seu certificado do curso na Ordem Nacional dos Psicanalistas, e aí você pega a carteirinha, aquela coisa toda. Serve mais para você ter contatos com outros profissionais da psicanálise, né? Então a Ordem Nacional dos Psicanalistas te proporciona isso. Mas às vezes você já se forma da escola, então a legislação da psicanálise, né, esse trabalho, né, essa ocupação como psicanalista, lhe permite apenas com o certificado da escola que você concluir, já permite você trabalhar. Então foi o que eu fiz. E para quem não sabe também, né, eu sou um dos proprietários de uma escola de psicanálise online, onde a pessoa consegue acessar, tem módulos de estudo para que ela possa fazer todo os estudos dela como psicanalista. Até eu vou deixar aqui na descrição, né, não é nem querendo fazer a propaganda, mas como faz parte da resposta, né, de como você se formou e tal, então eu vou deixar aqui na descrição o link da Escola de Psicanálise Intelecto, que eu sou um dos fundadores e ajudo nos métodos de ensino lá nos módulos. Aí quem quiser conhecer ou até
querer amadurecer a ideia de você se tornar um psicanalista, é muito boa a profissão e vai precisar muito desses profissionais daqui para frente, até por sequelas emocionais que fica da pandemia. Então eu vou deixar na descrição, quem quiser dar uma olhada, pode ir lá dar uma olhada e ver o que você acha a respeito disso, e se você sentir, inicie sim seus estudos de psicanálise, que você pode ajudar muita gente. E entrando no assunto que nós vamos falar um pouquinho hoje, acho que já emendando um pouquinho sobre isso, né, como a gente já está falando de profissionais como psicanalista clínico que trata do emocional das pessoas, as pessoas sempre pedem para mim falar um pouco mais sobre isso. Então o emocional das pessoas, por exemplo, dentro da igreja mórmon falando sobre isso, ela fica muito vulnerável, porque ali, se você está com um líder manipulador, você vira uma pessoa que é controlada por esses manipuladores. E como lá na igreja já tem uma doutrina, né, de coerção e medo, junto com a predisposição que alguns desses líderes têm de ser abusadores, transtorno de personalidade narcisista, então eles já utilizam dessa ferramenta que tem na doutrina da corporação mórmon, coerção e medo. Então com essas ferramentas eles conseguem fazer você ir pelo tabuleiro de xadrez à medida que eles querem fazer a jogada. Isso faz, né, desde a alta cúpula da igreja, né, isso aí é feito também, eles sabem fazer isso muito bem. Então quando você sai da corporação, às vezes você precisa sim de ajuda. Então a gente já falou que esse local aqui, esse podcast é para isso, para que você possa se sentir, né, não é um peixe fora d'água, possa se sentir acolhido por pessoas que passaram o mesmo que você. Então muitos recorrem à terapia, né? E como todo mundo sabe, né? Minha profissão é essa, como terapeuta. Então às vezes as pessoas querem também procurar uma terapia para poder ajudá-las a tirar sequelas ou fazer isso não ter mais importância. Lembrando que você consegue acessar isso em você, não que você vai tirar, né, essas lembranças, as coisas ruins que às vezes você sofreu dentro da corporação, mas você vai acessar e através da técnica do terapeuta junto lá, que vai te ajudar na terapia, vai fazer isso não ter mais sentido para você, não ter tanta importância. Então você vive bem, né, tendo convivido com o passado dentro da igreja. Então é importante isso. Se você está dentro da igreja e costuma ouvir aqui o podcast, e às vezes você até assimila que, poxa, tá falando é verdade, sim. Às vezes você sente isso, mas você não quer dar o braço a torcer. Então saiba que você tem como cuidar disso. Além de querer ter que pesquisar sobre a igreja, aprender a respeito da verdadeira história, você também tem meios, procurar pessoas que passaram mesmo que você, como aqui este podcast. E também, se necessário, faça uma terapia. Isso pode ajudar muita gente. Né? Então o cuidado emocional ele deve ser preservado, você tem que cuidar disso, porque o emocional é seu. Geralmente a gente tenta mudar o outro, a gente não consegue. Então peraí, deixa eu mudar eu mesmo. Como é que está a minha autoestima? Será que você está gostando de você? Você está num período em que você está bem com você mesmo? Então essas são perguntas que você deve fazer, por exemplo, e às vezes dessa resposta interna que você vai ter de você mesmo, talvez você precise sim procurar uma ajuda de uma terapia ou não. Então são questões que sempre temos que estar nos fazendo. Como é que está a minha autoestima? Como é que eu estou comigo mesmo? Eu estou conseguindo ser uma pessoa empoderada na minha vida? Tomar minhas decisões com mais clareza e firmeza? Será que eu estou assim? Se não está, às vezes você pode sim procurar uma terapia, por exemplo, né? Ou através até de você aprender, né, estudando a psicanálise clínica, né? Assim como eu falei no começo. Então tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Então eu prezo muito por isso. Então quando a gente vem com aquelas histórias, como daquela mulher que foi com quadros de depressão pedir conselho para o bispo e ele falou para cantar hinos em pensamento, isso aí me revolta muito. Porque a resposta poderia ser até mais básica do bispo. Poxa, procura um profissional, um psicanalista que seja, para poder te ajudar numa terapia. Era só isso, talvez precisava responder. Não fazer ela voltar para casa achando que cantando hino em pensamento ela ia se livrar dos quadros de depressão que ela tinha. Lógico, foi parar no hospital. E aí, lógico, agrava mais o problema. Então, por isso que dentro da corporação mórmon, como é gradativo, você vai sofrendo coerção, e isso fica uma escadinha quase imperceptível. Quando você percebe, fica muito difícil de você tratar. Então, você vai ter que procurar, sim, uma terapia. Por isso que, às vezes, as pessoas não conseguem sair sozinhas dessas sequelas. Mas é natural, é um processo. Se precisar, você faça. Mas é um processo. É muito melhor do que você sentar numa aula de doutrinas do Evangelho falando que Joseph Smith é o que mais fez pela humanidade depois de Cristo. Então é isso. Sempre preserve o seu emocional.
Ele é o seu bem mais importante. É invisível, ninguém vai fazer isso por você. Tanto é que isso serve até para quem quer se formar como um psicanalista, um terapeuta. Tem que vir de você, assim como o paciente também. Sabe, poxa, eu quero me tratar, ou eu quero me especializar e ser um terapeuta. Porque quando você estuda psicanálise, igual a gente falou no começo, além de ser uma profissão, que você pode atuar como psicanalista atendendo pessoas, você também vai aprender as técnicas psicanalíticas que servem para você acessar o seu emocional mais facilmente e conseguir mantê-lo mais saudável. Então é muito interessante isso também. Tá? Então, volto a falar, preserve o seu emocional, é o seu bem mais importante. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.